Olá, meus irmãos. Hoje vamos fazer mais um vídeo sobre o diabo, Satanás, a serpente, a antiga serpente, o dragão. Chamado diabo? Não, meus irmãos. Chamado Moisés. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma que Moisés, diabo, Satanás, que engana as pessoas durante milhares de anos, com seus 5 primeiros livros, que ele mesmo fez, tão famosa Torá, que da Torá saiu os 2 livros de Talmud, um livro de Talmud da Babilônia e um livro de Talmud de Israel, de Judá. Então, meus irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção em cada detalhe. Eu já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores que nosso Pai disse para não matar. Está escrito nos mandamentos: não matarás. Nos 10 mandamentos, Moisés mandava matar milhares de pessoas. Quem mudou a lei foi a Igreja Católica? Hipócritas. Ou foi aquela praga chamada diabo, Moisés, que mudou a lei? Nosso Pai disse para não matar. Moisés mandava matar. Nosso Pai, prestem muita atenção agora, meus irmãos. Olha o novo mandamento. Está escrito nos 10 mandamentos do nosso Pai: não fará para ti imagem de escultura. E aí? Está escrito: não fará para ti imagem de escultura. Pergunto para vocês, meus irmãos: vocês ainda têm dúvida que o diabo se chama diabo, Satanás, se chama Moisés? Então vamos ler, meus irmãos. As letrinhas vão estar aqui, vocês leem aí, que eu já não consigo mais ler. Não desce mais. Mas para partir o pão com vocês, irmãos, meus irmãos, eu vou colocar aqui as letrinhas. Números 21, capítulo 4 ao 9. E vocês vão ver o que eu estou falando. Números 21, capítulo 4 ao 9. Vou tentar explicar para vocês, as letrinhas estão aqui. Como o diabo, Satanás, lembra a serpente lá de Adão e Eva, que enganou Eva? Muito bem. Nesse caso, nosso Pai diz: não fará para ti imagem de escultura. Agora eu te pergunto: Moisés, o diabo, Satanás, Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus, diabo. Para que ele fez uma cobra de bronze e colocou no deserto para o seu povinho, as 12 quadrilhas de Israel, adorar? Algo está errado. Nosso Pai diz para não matar. Moisés mandava matar. Nosso Pai diz para não fazer imagem de escultura. Moisés fez uma serpente no deserto de bronze para o povo adorar. E todo aquele que fosse picado por uma serpente era curado quando se ajoelhasse a serpente de bronze. A mesma serpente que estava lá com Adão e Eva. Só que nesse caso a serpente agora é bronze. Mas a serpente que estava com Adão e Eva está disfarçando agora. A serpente agora, nesse caso, é de bronze. Mas a verdadeira serpente se chama Moisés. Então vamos lá, meus irmãos. Vou tentar explicar para vocês. Pensem. Eu só vou dar algumas dicas para vocês pensar. Pensem. Vocês são livres. Pensem, meus irmãos. Pensem. Eu não vou dar o prato feito para vocês. Sempre eu estou dando aqui o pão da vida para vocês pensarem. Estou dando o prato para vocês, não pronto, mas estou dando uma parte. Então agora, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar. Quando eu era criança, as pessoas, os adultos geralmente, gostavam de assustar as crianças. Olha, se você sair na rua, o homem do saco vai te pegar e vai te levar embora. Olha, tem lobisomem, vampiro, essas coisas para assustar as crianças. Olha a
tática do diabo chamado Moisés. Olha, se vocês não me obedecer, se vocês não obedecer ao Senhor, virá milhares de serpentes e vão picar vocês. Vocês têm que obedecer ao Senhor. Moisés, diabo, Satanás, vocês têm que obedecer. Se vocês desobedecer o Senhor, o diabo, Satanás, a serpente, ele vai fazer vir muita serpente picar vocês. Mas não tem problema, não tem. O diabo, Satanás, chamado Moisés, fez uma serpente de bronze e colocou no deserto. Se caso uma serpente, se vocês se desobedecer, pecar perante o Senhor, chamado Moisés, diabo, Satanás, você vai até a cobra de bronze, a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão. Se caso uma serpente te picar, você vai até a serpente de bronze, se ajoelha e pede perdão. Que o Senhor, diabo, Yahushua, Yeshua, Javé, Yeshua, esses lixos desses nomes, chama demônio, diabo, chamado Moisés, ele vai te perdoar. Vocês estão entendendo a jogada do diabo? Olha, se vocês não obedecer o Senhor, ou o diabo, ele falando com ele, prestem atenção. Se vocês não obedecer o Senhor vai mandar várias serpentes para vocês e ela vai picar vocês. Meus irmãos. Aí algumas pessoas dizem: mas isso representa o Messias. Ou seus filhos do diabo, seus hipócritas irracionais, porcos irracionais. Vocês estão dizendo que a serpente do deserto representa o Messias? Você está comparando o Messias a uma serpente? Hipócritas. Pare e pense. Quando o diabo chamado Moisés fez aquela serpente no deserto, é porque a serpente não é mais um animal. A serpente deixou de ser um animal, a serpente é uma pessoa. Agora o dragão, o diabo, Satanás não é mais uma serpente, ele é uma pessoa chamado Moisés. Está escrito nos 10 mandamentos: não fará para ti imagem de escultura. O próprio diabo chamado Moisés fez uma serpente dele, representando ele, lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Então, meus irmãos, parem e pensem. Ele está jogando aqui. Ele queria colocar medo nas pessoas que estavam, as 12 quadrilhas. Aquelas 12 quadrilhas, aquele bando de bandidos, de assassinos que matavam crianças. O diabo chamado Moisés está assustando aquelas pessoas. Para quê? Para que aquelas pessoas tenham medo da serpente. Prestou atenção? Serpente de bronze. Agora a serpente, a antiga serpente, dragão chamado diabo, Satanás, não é mais a serpente, uma serpente viva. Agora é uma serpente de bronze. Por quê? Porque a serpente verdadeira agora é um homem chamado Moisés, que até hoje não se acharam o corpo dele. E depois de muito tempo, ele aparece para o Messias no deserto durante 40 dias, tentando fazer o Messias pecar, oferecendo o reino desse mundo. Só que o Messias sabia. E ainda o Messias nos dá um recado. Olha, 12 quadrilhas de Israel, vocês estão esperando Moisés. Olha a dica que o nosso Messias manda. Eles estão esperando até hoje Moisés. Moisés e Elias. E a besta do Apocalipse, meus irmãos. Os 3 vão vir. Os 3 dessa vez. Um pelo judaísmo. Um pelas igrejas evangélica, maçônica, gospel. E outro pelo Império Romano, a besta do Apocalipse. Um controla o Oriente Médio, o outro controla o Ocidente e o outro controla a América do Norte e a América do Sul. Por isso que quando vocês estão aí no Brasil, na América do Sul, vocês veem essa Babilônia de religião. E cada esquina tem uma religião diferente. No Oriente Médio, cada país geralmente tem uma religião. Mas aí, impressionante, aí na América do Sul, se existe várias religiões ao mesmo tempo. Várias. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Números 21, versículo 4 ao versículo 9. Capítulo 21, versículo 4 ao 9. Quando Moisés fez a serpente de bronze, é porque o diabo já não é mais uma serpente, meus irmãos. O diabo é um homem. O diabo é um homem chamado Moisés. Parem, pensem.
Nosso pai teve 2 filhos, um é primogênito, o outro não. Adão teve 2 filhos, um filho matou o outro. Nosso pai teve 2. O diabo, chamado Moisés, mandou matar o nosso rei, o Messias. Pensem. Você é livre para pensar. Agora, existem muitos porcos irracionais que não conseguem pensar. A cabeça deles, o que tem, não tem mais cérebro. Já foi totalmente manipulado. Agora pare e pense, meus irmãos. Nosso pai diz, não matará. Moisés manda matar um monte de pessoas. Nosso pai diz, não fará para ti imagem de escultura. Moisés no deserto faz uma serpente de bronze, o diabo, porque o diabo já não é mais uma serpente, o diabo agora é um homem chamado Moisés. Ele faz uma serpente de bronze para assustar aquelas 12 quadrilhas. E aí, quando as pessoas cometiam um pecado perante o Senhor, Moisés ia até a serpente de bronze se ajoelhar pedindo perdão. Ou se caso fosse picado por uma cobra, que o próprio Moisés mandava picar as pessoas, porque não se esqueça, quem controlava as serpentes era Moisés, ele tinha poder para fazer isso. E aí a serpente picava quando alguém desobedecia o diabo, não queria fazer as coisas do que o diabo mandava fazer, Moisés mandava fazer, o diabo, Moisés, ele mandava a serpente picar as pessoas. E aí as pessoas tinham que ir correndo, se ajoelhar perante uma serpente de bronze, que agora não é mais o diabo, mas ele fez uma imagem de uma serpente de bronze, para as pessoas ir lá, se ajoelhar, pedir perdão para a serpente, para Moisés, o diabo. E aí, o diabo, a serpente, curava as pessoas. Pensem, meus irmãos. O nosso Pai, o Criador do céu e da terra, e o nosso Rei, o Messias, deu liberdade para vocês pensarem. Não matarás. E aquela praga, diabo, chamado Moisés, matava todo mundo. Não fará imagem de escultura. Aquela praga, Moisés, diabo, mano, fez uma serpente no deserto. Quem enganou Eva não foi a serpente? Quem tentou o Messias não foi ele? O diabo? Agora vocês sabem, o diabo é Moisés.